Meus irmãos, nós vamos ler uma porção de João 17, do versículo 14 ao 19. Acredito que essa seja a penúltima pregação em João 17, versículos 14 a 19. Nós vamos compreender um pouquinho a missão da igreja no mundo a partir desses versículos. A palavra de Deus diz assim, João 17, de 14 a 19. NVT, tá certo. Eu lhes dei tua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo, e eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Te bendizemos, Senhor, pela tua palavra. Fale conosco mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, domingo passado a gente viu que a alegria é possível ser experimentada e que a sua fonte é a palavra de Deus. Jesus disse que os seus ensinamentos são a causa da verdadeira alegria. Mas agora, no versículo 14 em diante, Jesus vai falar de um ódio do mundo pela igreja, pelos seus discípulos. E isso parece ser um pouco paradoxal, porque Jesus fala que nós iremos experimentar alegria, mas que nós também seremos odiados pelo mundo. Mas observe que, de acordo com Jesus Cristo, uma coisa não anula a outra. Nós podemos ter, sim, alegria, apesar das adversidades, porque essa alegria, Jesus disse que nós iremos carregar dentro de nós. Por mais que o mundo nos odeie externamente, interiormente nós temos o Espírito de Deus. E esse Espírito, por meio da palavra do Senhor, gera em nós alegria. Com isso, nós aprendemos duas coisas. A alegria não é um produto da paz externa. E o sofrimento não é um obstáculo à alegria. Muitas pessoas têm paz externa em suas vidas, uma boa circunstância, mas não experimentam a alegria verdadeira. Outras pessoas experimentam grandes dificuldades na vida, não obstante, são alegres em Cristo Jesus. E a partir disso, o Senhor falou assim no versículo 14: eu lhes dei tua palavra. Meus irmãos, é muito importante nós entendermos que o Senhor Jesus, ele nos deu, de maneira mais específica, três coisas: a sua vida, a sua palavra, que é os seus ensinos, e o Espírito Santo. Três coisas o Senhor deu a nós. Geralmente nós focamos na cruz, no dom de Jesus, enquanto a sua morte e a sua ressurreição. E está certo, porque a sua vida, de fato, é um presente para nós. A sua vida, de fato, é um presente para a igreja. E nós também sabemos que o dom do Espírito Santo estava altamente vinculado à sua obra na cruz e à sua ressurreição. E ele mesmo disse que pediria ao Pai para que o Pai enviasse outro Consolador. O derramamento do Espírito Santo é altamente vinculado e um desdobramento do plano da redenção. Então Jesus deu a sua vida por nós, derramou o seu Espírito em nós e por nós, mas também o Senhor nos deu a tua palavra, os seus ensinos, aquilo que Jesus chama a palavra de Deus. Pois eu lhes dei a tua palavra. Jesus está orando ao Deus Pai. E Jesus falou que deu aos discípulos a palavra de Deus Pai. E eu quero chamar a atenção para esse aspecto desse dom, desse presente que Jesus nos deu, que é os seus ensinamentos. A palavra de Deus. Queridos, nós devemos, com toda a certeza do mundo, valorizar aquilo que Jesus fez por nós na cruz. A sua vida. Não obstante, nós também devemos valorizar e amar os seus ensinos.
a obra de Jesus será feita completamente, cabalmente em nossa vida, não somente quando a gente crer na sua obra na cruz, mas também quando a gente crer nos seus ensinos. Muitas pessoas fazem um divórcio. Tu creres na cruz de Cristo? Sim. Tu crês em tua palavra? Não. Ou simplesmente se satisfaz com um crucifixo. Eu sei o que Jesus fez por mim. Mas agora tem uma outra pergunta. Mas o que Jesus requer de ti? Quais são os ensinos do Cristo que morreu por ti para a tua vida? E nós, enquanto igreja de Cristo Jesus, precisamos, no culto público, na nossa vida privada, na nossa família, no nosso dia a dia, maximizar a importância dos ensinos de Jesus. Jesus não foi um homem que morreu na cruz e deixou um vácuo conceitual. Jesus nos deu ensinos. E olha o que ele está orando aqui para o Pai. Pai, eu lhes dei a tua palavra. É um presente, é um dom, é dádiva derramada sobre nós as Escrituras. Por isso nós temos trabalhado de maneira muito profunda e profícua aqui nessa igreja, para nós entendermos a importância e o valor das Escrituras, de tal maneira que todos os véus em nossos olhos que bloqueiam o valor das Escrituras sejam extirpados para a glória de Deus. É verdade que Jesus deu sua vida. É verdade que Jesus deu a sua vida por nós. Creia nisso, chore por isso, derrame lágrimas nisso, porque é verdade. Mas aquela cruz que você não pode ver, porque aconteceu 2000 anos atrás, não é a única coisa que Jesus te deu. Jesus também te deu a Bíblia que está na sua casa, como presente, como dádiva e como dom para nos ensinar acerca da vida cristã. Precisamos amar aquilo que Jesus fez por nós, mas também amar os seus ensinos. Não há divórcio, meus irmãos. O mesmo Jesus que derramou seu sangue é o mesmo Jesus que nos deu um compêndio conceitual, ensinos acerca do Pai que ele tanto amou e nos ensinou a amar. Pois bem, mas observe a continuação do versículo 14. Eu lhes dei a tua palavra. Olha agora. E o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. E no versículo 16, diz basicamente a mesma coisa. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Observe que a palavra de Deus, que é um dom, é um presente de Deus para nós, é a mesma palavra que vai gerar uma diferenciação entre nós e o mundo. E por causa dessa diferenciação, o mundo começará a nos odiar. Como é que o mundo sabe que eu pertenço ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo? Como é que o mundo sabe que você pertence à Santíssima Trindade? Qual é o sinal? Qual é o símbolo? Qual é, eu ia falar aqui, o carimbo de Deus, que pega a nossa mão, a nossa testa e fala assim, esse é meu. Como é que o mundo sabe? Quando nós aceitamos os ensinos de Jesus para a nossa vida. Lá no versículo 8 de João 17, Jesus está orando acerca dos seus discípulos e fala assim, pois lhes transmiti a mensagem que me deste. Eles a aceitaram e sabem que eu vim de ti e creem que tu me enviaste. Então, o carimbo de Deus sobre a igreja autêntica, o carimbo de Deus sobre a nossa vida, é o nosso relacionamento e a nossa submissão aos ensinos de Jesus. Queridos, o elemento de diferenciação entre nós e o mundo é a palavra, é os ensinos. Observe como que isso é importante. Muitas pessoas, ao querer se distinguir do mundo, se distinguem por muitas coisas que não fazem tanto impacto, ou na verdade nem importância fazem. Se distingue pelo fato de poder ou não cortar cabelo. Se distingue pelo fato de poder ou não usar brinco. Se distingue pelo fato de poder ou não usar bermuda. Isso não distingue ninguém de ninguém. Isso distingue, de certa forma,
uma religiosidade, que em si não é nem pejorativa aqui, no sentido que eu estou falando. Isso pode distinguir um certo movimento evangélico. Mas você pode estar de terno e gravata, com pessoas mundanas, e não se distinguirem neles, na mentalidade, no valor e no coração. Tanto que é prazeroso estar na presença destes, e estes têm prazer em estar na nossa presença, porque não há grau de diferenciação. Quando nós entendemos que a Bíblia é o que nos distingue, nós queremos dizer que nós teremos valores opostos ao mundo. Nós teremos uma lente que enxerga o mundo que é diferente. Nós iremos chamar o bem de bem e mal de mal. E se isso interferir no meu jeito de vestir, e se isso interferir no meu jeito de falar, é uma coisa. Mas há muitas pessoas que procuram uma santidade artificial e querem mudar todo o aparato externo, mas a mente não é renovada. E continua calculando os atos morais de acordo com o padrão do mundo. Então observe que Jesus fala que o mundo irá odiar porque eles vão amar a palavra. Mas os judeus aqui era tão judeu quanto qualquer outro na roupa, no vestimento, na barba, na cor, na tonalidade. O que os distinguia? Os valores de sua vida, a fé, o caráter, as virtudes. E quando fala que o mundo vai nos odiar, não pense que é simplesmente um mundo externo. Esse mundo é um sistema de conceito de valores que pode estar no nosso cônjuge, nos nossos filhos, nos nossos avós, nos nossos parentes. E às vezes há embates. Porque aquilo que me liga ao meu parente, que é o tecido sanguíneo, é menor do que os valores da minha mente, que são estabelecidos pela palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, nós precisamos entender, nos submeter e encarnar a palavra de Deus. E uma vez que nós encarnarmos os ensinos de Jesus, o mundo de alguma maneira irá nos odiar. O mundo de alguma maneira irá se incomodar com a nossa presença, com o nosso jeito de falar, com os nossos conceitos, com os nossos valores e com aquilo que nós abraçamos ou não. É muito importante isso. Porque às vezes eu converso com algumas pessoas, geralmente de linhas denominacionais mais legalistas, e confundem muito isso, e tornam uma religião muito pesada, sem graça, onde há muito esforço para ser diferente, mas acaba sendo mais esquisito do que diferente. Onde não há diferença espiritual, simplesmente externa e aparente. Isso não faz bem para o mundo e não faz bem nem para a igreja. É importante nós entendermos em que nós precisamos ser diferenciados. E as escrituras é esse elemento de diferenciação. Nós precisamos, meus irmãos, incorporar as escrituras à nossa vida. Inclusive, quero fazer uma chamada, uma convocação, porque nós vamos encerrar o ensino dos dons espirituais daqui a um mês, mais ou menos. Nos estudos da quinta, vamos começar a falar sobre cosmovisão. Nós vamos ver como que a gente precisa ter uma mente renovada. Nós vamos ver como que a gente precisa botar as escrituras como lente e enxergar todas as coisas. Porque somente por meio dessa lente de Deus é que nós não seremos míopes espiritualmente. Enxergaremos as coisas como de fato são. E não seremos ludibriados pelo mal, mas sim andaremos na luz. Pois bem, meus irmãos, então o mundo irá nos odiar porque nós amamos a palavra de Deus. O mundo vai chegar para falar e falar assim: olha, você sabia que hoje já pode fazer isso e aquilo? Você sabia que já é normal viver assim, assim, assado? A cultura, o mundo, o lugar que a gente vive. Mas as escrituras vão falar assim: não, não é. E você vai falar assim: não, não é. Por quê? Por causa das escrituras. Mas isso vai gerar um ódio. E aqui eu quero esmiuçar um pouquinho acerca desse ódio do mundo. O ódio do mundo sobre a sua igreja, sobre os fiéis, podem se materializar, se concretizar pelo menos de 3 formas. Primeiro, é a perseguição política, estatal ou religiosa. É aquela perseguição externa. Observe que até o Edito de Milão, em 313, o cristianismo era uma religião ilícita e era perseguido.
tanto por Nero, por Décio, por Diocleciano. E isso era perseguição do Estado. Mas também era uma perseguição religiosa, porque ser civil em Roma era ser um religioso e adorar os deuses, sobretudo o imperador. Então existia uma perseguição externa. Os judeus que se converteram em Cristo Jesus foram perseguidos pelo Sinédrio, pela máquina religiosa instituída em Jerusalém. Perseguição externa, onde mata, onde se prende, onde se proíbe, legislações contra a fé cristã. E também há perseguição religiosa. É só a gente observar o hinduísmo extremo, bem como o islamismo, onde não se pode falar da cruz de Cristo Jesus sem sofrer penas, sem morrer, sem ser preso. E essa é a perseguição mais visível e que é escancarado. Aqui no Brasil, graças a Deus, nós não temos. Inclusive, nós temos uma Constituição até muito robusta acerca da liberdade religiosa. Graças a Deus, a gente não tem nenhum aparato do Estado ali querendo nos impedir de pregar. Graças a Deus por isso. Motivo de gratidão. Mas existem outras perseguições, e são essas duas aqui que eu quero mais trabalhar, porque são mais imperceptíveis. Ou nós somos mais reféns sem nos darmos contas. Que perseguições são essas? Segunda, o embate cultural. Que também é uma perseguição aberta, mas não é perceptível a todos. Porque exige um mínimo de senso crítico para poder julgar aquilo que está sendo vendido na cultura. E essa perseguição se faz de duas maneiras: por influência ou por pressão. Por influência é quando a cultura está mancomunada com os valores do mundo e querem vender esses valores por meio de muitas coisas, de propaganda, de filme, de seriado, de novela. Ou então por pressão mesmo. O lugar que você está é todo mundo progressista, ama o aborto e fala, não, que isso, está atrasado e não defendeu o aborto, o que é isso? É uma pressão cultural, uma ideia que paira e que às vezes está alcançando um lugarzinho no nosso coração de maneira imperceptível, mas é uma perseguição do diabo, dos seus demônios e do mundo que quer alcançar e raptar a nossa consciência. Ela é mais aberta, mas também não é tão perceptível. Então exige de nós um senso crítico e uma consciência mínima pelo Espírito Santo a ser sensibilizada. Perseguição cultural. Mas existe uma outra perseguição e é mais perigosa para o mundo religioso, que é aquela perseguição que acontece por meio de infiltrações eclesiásticas e teológicas. Inclusive, foi esse tipo de perseguição que gerou a maioria das cartas do Novo Testamento. Perseguição eclesiásticas e teológicas, que não é externa e não é tão aberta, mas é dentro de nós. Como isso? Falsos ensinos, falsos mestres. Quando o diabo vê que matar não resolve, quando o diabo vê que a cultura não está influenciando a igreja, o que o diabo vai fazer, meus irmãos? Vai fazer uma pessoa estudar teologia, vai ter diploma de teologia, vai entrar na igreja e vai odiar o Deus que ele vai pregar. Porque ele vai se vender aos valores do mundo. Observe em Atos que houve muita perseguição externa. Mas depois o grande problema no Novo Testamento é a perseguição interna. Aquela que foi infiltrada no corpo de Deus. Para que pudesse gerar corrupção. Para que pudesse, então, fazer com que houvesse fissuras no corpo de Cristo por meio dos falsos ensinos e por meio dos falsos mestres. A primeira, perseguição política ou religiosa, tem o poder da espada. A segunda, perseguição cultural, tem o poder da pressão e da influência. Terceiro, o seu poder está na corrupção do corpo de Cristo, relativizando a moral e ensinando coisas que Deus não nos ensinou. Meus irmãos, novamente retorno ao primeiro ponto da nossa mensagem. Como nós iremos nos defender dessas perseguições? Amando o dom da palavra de Deus. Somente assim nós não iremos cair na segunda e na terceira perseguição. Somente assim. Nós teremos habilidades, nós teremos filtros, crivos, peneiras, para podermos saber julgar
tudo aquilo que chega até nós. Versículo 15, a palavra de Deus diz assim. Versículo 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Queridos, Jesus sabe que o mundo vai nos odiar, mas ele nem por isso pede para que a gente saia do mundo. Jesus tem um interesse missiológico com a permanência de seus discípulos aqui na terra. Nem mesmo um ambiente hostil da terra e do mundo caído tem um condão de paralisar a missão. A hostilidade mundana não induziu Jesus a orar por uma fuga dos seus discípulos, pois na permanência deles há um propósito maior, que a própria preservação dos mesmos. O próprio Mestre viveu em um mundo que odiou e nem por isso deixou de cumprir a missão recebida do Pai. Jesus disse o seguinte: o mundo vai te odiar, mas eu quero que você fique exatamente aí, no centro de onde você é odiado. Jesus está sendo muito sincero com os seus discípulos. Ele não está maquiando a realidade. Inclusive, Paulo falou assim: aquele que quer viver piedosamente há de sofrer perseguições, o ódio do mundo. Como a gente já viu, há facetas do ódio. Há facetas do ódio. Hoje você não precisa estar numa forca e dizer se você crê em Jesus ou não. Hoje basta estar diante de um amigo ou de um familiar que prega algo contra Deus e você simplesmente assim na cabeça, sim, eu concordo. Então a perseguição é diferente, mas a perseguição está aí. Mas Jesus fala: mas eu preciso de vocês aqui. Há um propósito missiológico que é maior, inclusive, do que a preservação de vocês. Meus irmãos, Jesus tem uma missão para a sua igreja. E essa missão é, de fato, ficar e adentrar no mundo que Deus criou. Observe que não sair do mundo não significa deixar o mundo do coração. Porque o mundo, nesse sentido aí que Jesus orou, não é um aspecto pejorativo e negativo, mas é simplesmente nosso habitat. Agora observe a segunda oração de Jesus: mas que os protejas do maligno. E eu prefiro essa tradução porque o maligno de fato fala de Satanás. Jesus quer que a gente fique no mundo, que a gente entre no mundo com uma consciência de missão, mas sem se corromper pelo maligno, pelo senhor do mundo sistema. É adentrar sem ser, é se envolver sem assimilar, é estar sem pertencer. Nós precisamos estar no mundo, mas com um fator de diferenciação que é a palavra de Deus, para que a gente consiga vencer o maligno. Há um texto que diz assim: agora, é importante destacar que Jesus pediu para que os seus discípulos ficassem no mundo, sem contudo se conformarem com ele. A missão é adentrar o mundo e não sê-lo ao mesmo tempo. Pelo contrário, é subvertê-lo ao reino dos céus. É envolvimento ativo sem assimilação passiva. O pedido de Jesus é contra as estratagemas de Satanás, que não conseguindo parar os discípulos por meio do ataque externo, certamente procurará corromper a igreja ou distraí-la de sua missão. O seu pedido contra o maligno está, sobretudo, na esfera moral e espiritual, pois o mal, enquanto calamidade, é, como já vimos, inevitável. O ódio do mundo já foi exposto. Dito isto, precisamos evitar dois erros. Prestem muita atenção agora com a parte desse texto. Dito isto, precisamos evitar dois erros. Que dois erros são esses? O escapismo do mundo ou o conformismo com ele. Nem o monastério e nem o modismo são vieses apropriados ao cumprimento da missão. É impossível uma interação real sem ponto de contato cultural. Mas é igualmente impossível a comunicação evangélica sem nenhuma diferenciação. Portanto, isolar-se totalmente ou ter uma assimilação cultural completa é uma postura antitética ao modus operandi da missão de Deus. Precisamos atuar no mundo sem perder a identidade a qual Jesus se referiu na oração. Eles não são deste mundo, assim como eu não sou. Jesus é o modelo missional. Comeu com pecadores para vencer o pecado e jamais pecou
para atrair os pecadores. Liberais e legalistas se perdem no encontro com Jesus. Então, meus irmãos, observe o seguinte, que a missão de Deus não é se isolar do mundo. Vamos fazer uma comunidade alternativa, uma sociedade alternativa. Vamos para um lugar que ninguém habitou, vamos viver como crente, uma sociedade civil diferente. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer permear o mundo com a sua glória. E isso é por meio das missões. Mas esse contato, esse empurro que Jesus faz em seus discípulos para adentrar o mundo, não significa um conformismo, um modismo. A gente precisa se aproximar, mas nós não iremos nos acomodar, ou nós iremos não nos identificar com o mundo para atraí-los. Jesus comeu com os pecadores para vencer o pecado, mas nunca pecou para atrair os pecadores. Nós precisamos encontrar esse equilíbrio. Nós temos uma missão no mundo. Isso significa o seguinte, que ainda continuamos a ser quem somos. Cidadãos, profissionais, vizinhos, amigos, jogador de futebol, estudante, etc. Só que de um jeito diferente, com uma nova mentalidade, aquela formatada pela palavra recebida de Jesus, ou seja, sem ser do maligno. Então, meus irmãos, observe. Jesus quer que você volte para o seu trabalho amanhã. Jesus não quer que você aborte, largue tudo e para viver de um jeito diferente. Jesus quer que você fique no mundo, mas sem ser do maligno, com outros valores. E você perfume o ambiente que você está com o perfume de Cristo Jesus. Que faça a diferença lá. Que seja o sal e a luz do mundo no seu envolvimento com as pessoas que ainda não amam Jesus Cristo. Então Jesus tem essa missão para nós. Nós não podemos correr dos pecadores. Nós precisamos abraçá-los. Todavia, jamais abraçar o pecado que é carregado por eles. Nós precisamos amar aquelas pessoas que nos odeiam. Todavia, nós não devemos mudar a mensagem para que eles venham nos amar. Então é missão para alcançar o perdido, mas é também preservação do nosso coração. E tudo isso se faz como? Amando a palavra que Jesus nos deu. A verdade tem essa capacidade de nos empurrar para o mundo e nos preservar do mundo, de estar lá sem se sujar. Tem uma analogia que inclusive já é muito batida, né? Mas é sempre válida, que é a da garça. Eu sempre ando aqui em frente à lagoa e sempre vejo a garça limpinha. E às vezes a lagoa está tão suja. Mas é isso aí. Nós precisamos estar lá e ao mesmo tempo nos destacarmos pela luz do Espírito Santo que habita em nós, em nossa diferença. Versículos 17 e 18, penúltimo ponto do sermão. Jesus orou assim: consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Jesus falou assim: consagra-os no quê? Na verdade. Não há verdade, não há verdadeira consagração à parte ou divorciada da verdade. Muitos mistificam esse termo, consagração, consagrar, e caem simplesmente numa ideia de que se consagrar exige de nós eventos isolados e experiências estáticas ou místicas. Como se consagrar fosse o seguinte: igreja, vamos nos consagrar amanhã. Amanhã todo mundo vai parar tudo, nós vamos fechar um monte e ficar lá o dia todo se consagrando. Como se consagração fosse isso. Pode ser, pode ser. Desde que esse retiro esteja orbitando em torno da verdade. Há muitos encontros formatados e incentivados que são o seguinte: a pessoa se retira, fica um tempão em silêncio, não conversa um com o outro, não há sermões, não há exposição das Sagradas Escrituras, e as pessoas falam que saiu dali sentindo tanto a presença de Deus, mas não sabe dizer o que aprendeu acerca de Deus. E Jesus falou que a consagração se faz por meio desse instrumento, que é imprescindível, é inegociável, é a verdade. Consagra-os na verdade. Isso aqui é consagração, meus irmãos.
Isso aqui, de fato, é purificar o nosso ser. A exposição da palavra de Deus. Jesus disse, eles estão limpos pela palavra. Vós já estáis limpos pela palavra que ouviste de mim. Frequentar estudo, frequentar culto, ler as escrituras, ouvir pregação, isso é consagração. Nós podemos fazer muitas coisas. Jejuar, subir monte de joelho, orar sobre milho, pagar promessa. Se tudo isso tiver oco, vazio das escrituras, a movimento religioso, você pode sentir um monte de coisa, mas não é consagração. Porque Jesus disse que a consagração se faz por meio da verdade. Isso está tão invertido que muita gente pode chegar num culto hoje aqui e falar assim, o culto foi frio e vazio, porque eu não senti nada. Mas, meus irmãos, Jesus disse o quê? Gente, eu estou lendo aqui uma oração de Jesus. No seu momento mais íntimo com o Pai e com seus discípulos. Eu lhes dei tua palavra, consagra-os na verdade. Eles já estão limpos pela palavra. E isso é consagração, meus irmãos. Palavra de Deus exposta. Alimento do alto. Água viva. Pão real. E nós aprendemos o seguinte, que Jesus falou que o instrumento da consagração é verdade, mas essa consagração é para uma missão. Novamente, Jesus retorna à missão. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Para que Jesus quer uma igreja consagrada na verdade? Para cumprir sua missão. E aqui nós aprendemos uma lição preciosa, meus irmãos, muito preciosa. Que lição é essa? A consagração antecede a missão. Primeiro é a pessoa do missionário, do discípulo. Depois é a obra da missão. O caráter precede o serviço. Antes de tudo, os discípulos foram limpos, João 15:3, para finalmente serem enviados, João 20:21. Olha a lógica cronológica da oração de Jesus. Consagra-os na verdade, versículo 17. Olha o versículo 18. Assim como tu me enviaste, eu os envio ao mundo. A gente não pode consagrar um pastor. A gente não pode consagrar um diácono. A gente não pode dar ofício nessa igreja. A gente não pode enviar um missionário. Talvez alguns irmãos não possam exercer alguns ofícios, alguns cargos, sem antes estar consagrado pela palavra. Porque o caráter precede o serviço. A igreja, antes de querer o seu serviço, a igreja, antes de contar com o sustento que você dá a ela, a igreja quer um caráter transformado. Jesus quer um coração quebrantado, transformado e lavado pelo precioso sangue de Jesus, com a mentalidade renovada pela sua palavra. Essa ordem não pode ser invertida. Não basta ter tempo. Não basta ter um currículo de igreja. A pessoa precisa estar consagrada pela palavra de Deus. Porque a missão está altamente vinculada ao caráter do missionário. No ano de 2017, eu fiz um curso visando ir para o México e depois ir para a Espanha. Eu e minha esposa. Havia um rapaz muito problemático. Tinha uns 15 alunos, Tinha uns 15 alunos, família. No ano? Uns 12. Os 12 alunos se preparando para fazer missões estrangeiras. Poucas pessoas falam, poxa, não é possível que alguém escolheu ir lá para ser missionário e ainda assim pode ser reprovado. É possível, sim. E teve um rapaz que a gente falou, rapaz, não dá para enviar esse homem. Eu sei que ele ama Jesus, sei que ele largou tudo para ser missionário, mas ele está mais como um aventureiro. Uma vida desequilibrada, dúbia, e por amor à honra e ao nome de Jesus, a missão falou assim, você concluiu o curso missiológico, intelectualmente, mas você não vai. Entende, meus irmãos? Então, um concílio pastoral pode passar, apesar que a gente espera que quem vai para o concílio seja consagrado já.
A igreja às vezes pode se equivocar, mas a gente pode perceber que o caminho correto é esse. Mas vamos supor que a igreja se equivocou. Porque o coração do homem, a gente às vezes é difícil de distinguir. Tem gente que engana. Judas foi traidor e quando Jesus falou assim, um irá me trair, então ficou assim, quem é Jesus? Judas maquiou a realidade muito bem. Ninguém sabia. Mas não é possível que... Aliás, é possível que a pessoa passe em 10 em teologia. Mas o caráter e a pessoa não estão aprovados. E Jesus disse que a consagração antecede a missão. Isso não pode ser investido. Você quer cantar na igreja, você quer tocar, você quer servir, fazer qualquer coisa. Primeiro olhe para o seu coração e fale assim, Senhor, me consagre, me purifique, me santifique. Eu quero ser um vaso em tuas mãos. Por fim, meus irmãos, a gente aprende que Jesus é o próprio paradigma da missão. Ainda no versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio. Olha que Jesus é o padrão. Padrão de duas coisas. De ser enviado e de como exercer o envio. Primeiro que não existe missionário solo. Jesus, que é Deus, foi enviado. Às vezes a gente conversa com pessoas e fala assim, rapaz, você é missionário, quem te enviou? Não, senti o chamado e fui. Você é pastor? Não, eu ouvi a voz de Deus, é suficiente. É necessário um envio. É necessário que a igreja chancele isso. Mas eu quero puxar a atenção aqui para o ponto mais importante, que é o como exercer o envio. Como que Jesus foi missionário, meus irmãos? Amando, se aproximando dos mais miseráveis, dos marginais, não corrompendo sua mensagem, amando os não amáveis, sendo duro quando era necessário. E ele era duro geralmente com o religioso. Então, observe, leia os evangelhos e fala assim, Jesus, eu preciso ser como o Senhor. Porque há uma diluição enorme do que é Jesus, não é verdade? Muitas pessoas falam assim, Jesus é o Jesus do amor, que comeu com os pecadores. Isso é verdade. Mas o mesmo Jesus que chegou para a mulher adúltera e falou assim, quem é que te condena? Falou, vai, não peques mais. Jesus é o paradigma, é o mestre, é o modelo, é o padrão da nossa missão. Meus irmãos, os irmãos podem ter o pastor como modelo? Pode. Não coloco minha mão no fogo por mim, não. Pode ter outros? Podem. Mas, meus irmãos, o único perfeito e digno de total confiança é Jesus. Se você seguir nessa esteira, você nunca vai se decepcionar com a igreja. Mas se eu, misericórdia, não faço isso não. Mas se eu ganhar esse espaço no seu coração, você vai se decepcionar. Eu tenho certeza disso. Com toda a sinceridade do mundo, eu estou tentando ser igual a Jesus. Mas eu sou filho de Adão. Eu sou pecador. Eu esbarro em minhas limitações. Mas isso também, agora é aplicação para toda a igreja. Não é uma desculpa de falar assim, não vou ser igual a Jesus, porque Jesus foi o diferentão, foi o santo. Isso não é uma desculpa, o modelo é para a gente alcançar. Meus irmãos, olha que Jesus orou. Para assim como eu fui enviado, eles também enviem eles ao mundo. Então Jesus deve ser o seu referencial, deve ser o seu modelo, deve ser a pessoa a quem você tem mais dedicação no seu coração e a única devoção. Por fim, último versículo para nós encerrarmos o sermão dessa noite. Versículo 19 diz assim: eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Os ensinos de Jesus, muita atenção nessa hora, porque eu falei muito sobre a palavra e sobre o ensino de Jesus. Eu não tiro nada do que eu falei. Mas é importante a gente entender todas as coisas nos seus contextos. Olha que Jesus orou agora. E eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Os ensinos de Jesus, que você deve amar, nada efetuarão onde o seu sangue não cobriu os pecados. A verdade das Escrituras opera somente naqueles em que a verdade em pessoa já operou. Quem nele, em Jesus, não está, o conhecimento da verdade não o consagrará.
Assim é com os demônios. Tiago 2,19 fala que os demônios creem no único Deus e tremem diante disso. Assim será conosco. Se nós conhecemos boa teologia, mas nós não estivermos em Cristo. O sangue de Jesus deve tocar em nós. E então a sua mensagem fará sentido para nós. Antes de nós postularmos e conceituarmos Deus, é importante que você se arrependa dos pecados, creia em Jesus e se regozije em Deus, na própria pessoa de Deus. Jesus não é um aglomerado conceitual, Jesus é uma pessoa. Jesus não é mais uma filosofia entre as religiões. Jesus é o sacrifício de Deus pelos nossos pecados. Por isso Jesus falou que ele se consagra. Porque sem esse sacrifício, todo o ensinamento dele não faria diferença eterna em nossa vida. Ainda assim, nós teríamos um acúmulo de sabedoria. Se você não é crente de verdade, mas segue o Sermão da Montanha, certamente você é o melhor esposo do que seria sem o Sermão da Montanha. Certamente. Pelo menos de maneira externa. Se a sociedade civil não crê em Jesus, mas seguisse os ditames de suas lições morais, seria uma outra sociedade civil. Mas todos iriam lindos e bonitos, sem grande onda de assassinato e corrupção, para o inferno. Porque o que te salva não são os conceitos acerca de Jesus, é o próprio Jesus. Os conceitos devem fazer sentido, você deve amar, mas subordinado à pessoa de Cristo Jesus. Que o sangue de Jesus cubra nossas vidas e faça de nós verdadeiros adoradores. Amando a sua pessoa, mas também amando os seus ensinos. Não divorcie isso, meus irmãos. O que Deus separou, aliás, o que Deus uniu, não separe o homem. Muitos querem vender Jesus sem os seus ensinos. Mas muitos também querem vender a lei de Moisés sem Jesus Cristo. Nós precisamos caminhar junto com a pessoa e com os ensinos do nosso Senhor. Amém, queridos? Domingo que vem, se Deus assim permitir, a gente encerra essa oração de Jesus tão sublime em João 17. Irmãos queridos, quinta-feira nós temos nossos estudos acerca dos dons espirituais. Sábado tem oração das mulheres aqui na igreja. Domingo de manhã nós teremos a nossa assembleia. Haverá uma EBD mais enxuta. Iremos tratar de assuntos importantes na assembleia regular que nós teremos. Os irmãos que puderem participar serão muito bem-vindos. E domingo à noite, o nosso culto de adoração e louvor a Deus. Mas também lembrando que esse mês é o mês do aniversário da nossa igreja. Tá bom? Já peço aos irmãos que estejam orando, pensem em trazer um visitante. Nós teremos culto no sábado, dia 19, e no domingo, dia 20. No sábado, quem irá pregar será o pastor Jorge de Búzios, e quem irá cantar é um pastor que foi xerife, lá nos Estados Unidos. Ele tem uma história longa. Gente boíssima. Conheci ele. Ele irá nos presentear com uns cânticos. Pastor há muitos anos, pastoreou a Igreja Batista nos Estados Unidos, mas também foi xerife lá no condado, né, na cidade, sei lá como é que fala isso. E no domingo nós teremos o pastor Cremilson, da primeira Igreja Batista de Araruama, salvo engano. Isso mesmo, da PIB de Araruama. É de Araruama, eu não estou lembrado qual que é, mas acho que é PIB de Araruama. O pastor Cremilson estará trazendo uma palavra para a gente no domingo, no dia 20. Tá bom, meus irmãos? Vamos orar? Peço à igreja que se coloque de pé. E vamos encerrar o culto dessa noite. Eu vou pedir ao irmão Naran que esteja orando e logo após nós teremos a bênção apostólica. Amém. Obrigado, Jesus. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
e o auxílio do Espírito Santo seja com toda a igreja, hoje e para sempre. Amém. A igreja pode se assentar com orações silenciosas. Encerramos o culto dessa noite.